Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui quem vos cumprimenta é o pastor Roberto Medrade. Meus amados, neste momento nós estamos aqui para compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor Jesus, pois a palavra do Senhor é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Neste momento eu convido você a abrirmos a nossa Bíblia para meditarmos na palavra do Senhor. E o texto no qual nós estaremos lendo neste momento está em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12, que diz assim a palavra do Senhor: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Glória a Deus. Oramos a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, teu Filho, nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti, na Tua presença, clamando ao Senhor pela Sua infinita e eterna misericórdia. Meu Senhor, coloca a Sua palavra na minha boca, para que eu possa falar segundo a direção do Teu Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor. Ser conosco, hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo de Jesus. Meus irmãos, nós estamos hoje aqui diante de uma palavra na qual o Senhor Jesus, Ele nos dá uma palavra que vem edificar o meu e o seu coração, que está à escuta deste áudio neste momento. Observe uma coisa neste momento. A palavra do Senhor, ela vai nos falar, aleluia, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. No texto sagrado, nós observamos que Pedro, impulsionado pelo Espírito Santo, ele vem nos orientar, ele vem nos advertir sobre a ardente prova que vem sobre nós no intuito de nos tentar, como se coisa estranha nos acontecesse. Glória a Jesus. Irmãos, uma coisa muito importante que vale a pena ressaltar aqui diante do povo de Deus, diante da igreja, que nós vamos encontrar na Bíblia textos que falam sobre castigo e prova. Por exemplo, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor: Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Observe, nós estamos falando de prova, mas queremos frisar aqui em uma palavra chamada castigo. Prova e castigo são duas coisas distintas, são dois conceitos diferentes um do outro, né, meus irmãos? Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Por quê, meus irmãos? A prova, ela tem propósito diferente, né, irmãos, do castigo, né? A prova, ela tem propósito diferente do castigo. O castigo tem propósito diferente também da prova. É o que nós estaremos aqui esclarecendo também diante do povo de Deus. Glória a Jesus, diante dos meus irmãos que estão a ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. A prova não está relacionada a uma falta, ou seja, a um erro que você cometeu. A prova, ela não está relacionada a um pecado que você cometeu. Não, irmãos. A prova, ela
está relacionada a um teste, né, meus irmãos? Pode ser uma forma de aperfeiçoamento na vida do crente, na vida do servo ou da serva de Deus, né? Então a prova é isso, ela tem um propósito de aperfeiçoar. Aí nós vamos encontrar a passagem lá no livro de Jó, né? Aonde a Bíblia vai falar que Jó, ele foi provado. Isso é evidente. A Bíblia fala que Jó, ele foi provado duramente por Deus. Observe uma coisa, Deus, ele prova Jó, é uma prova, Jó passou por uma prova, mas Deus, ele prova Jó para provar para Satanás que Jó era temente a ele, que Jó era fiel e sincero ao Senhor Jesus, ao Senhor Deus, não pelos bens que ele possuía, não pela saúde que Jó tinha, de forma alguma, irmãos, mas porque Jó, ele tinha convicção no Deus que ele servia, ele tinha um amor profundo para com o Senhor nosso Deus. Então esse amor, essa crença de Jó era incondicional, não havia nenhuma condição financeira, questões de saúde, seja lá qual for o bem material ou saúde, né? Então não tinha essa condição para que Jó pudesse ali estar servindo a Deus mediante uma condição. Não, Jó, ele era temente a Deus, aleluia, pela convicção que ele tinha no Deus que ele estava servindo, glória a Jesus. Então Deus resolveu provar Jó para mostrar para Satanás que Jó era temente a ele. Independente da situação, Jó permaneceria fiel. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Só que uma das coisas que eu observo também, meus amados irmãos, na palavra de Deus, no que diz respeito a Jó, é que os amigos de Jó que vieram para consolar, né, para se condoer com a situação que Jó estava passando, ao chegar aonde Jó, eles agem de forma diferente. Ele passa a acusar Jó. Todos eles passaram a acusar Jó, a apontar o dedo para Jó, né? Dizendo que Jó estava passando por aquela situação, por alguma coisa que ele havia feito, que ele havia cometido. Lembrando aqui que a prova, ela não está relacionada ao erro que cometemos, né, irmãos? Não, a prova não está relacionada, né, a algum ato, alguma situação que nós provocamos, não, né? Nisso aí já entra o castigo, né, irmãos? É o castigo por conta de certa situação que a pessoa fez, e aí vem o castigo, que é as consequências daquele erro. Mas isso não podemos relacionar a uma prova, né? Mas um castigo, glória a Deus, louvado seja o nome santo de Jesus. Então, quando os amigos de Jó chegam para se condoer com ele, para consolar Jó, que passa a apontar o dedo para Jó e a fazer menção de inúmeras situações pelo qual Jó estava passando, é por isso, é por aquilo, pensa um pouco, Jó, reflete um pouco na sua vida, porque ninguém vai passar o que você está passando se ele não tiver pecado contra Deus, né? Prova, irmãos, ela não é consequência de pecado, viu? Prova, ela é permitida por Deus em uma situação de aperfeiçoamento para a minha vida e para a sua vida diante do Senhor. Por isso, todos os dias nós somos provados, todos os dias nós somos testados, né, irmãos? Para Deus, irmãos, isso é uma forma, glória a Deus, de nos aperfeiçoar, de nos aprimorar mais e mais ainda. Glória a Deus, louvado seja o nome santo de Jesus Cristo, glória a Deus. Então, quando os amigos de Jó começaram ali a apontar para ele, a falar que ele havia cometido erro para passar por uma situação daquela, Jó entra ali em uma situação de desespero. Jó entra em uma situação ali de desespero. Então, naquele desespero, Jó tenta se justificar diante dos seus amigos. Irmãos, é uma das coisas que eu aprendo na palavra de Deus,
é que quando você está sendo provado, não queira você se justificar diante de uma pessoa, né? Não queira você se justificar diante dos homens, porque nunca vai chegar a um denominador comum. Prova é prova, né? E quando Deus nos prova, irmão, a situação é esta. Não adianta nós querermos nos justificar diante dos homens, porque eles sempre vão encontrar um argumento para tentar falar alguma coisa, né? Para tentar mostrar que você está passando por isto, por causa disso ou daquilo. E aí você não vai querer aceitar, aí você vai replicar. Então o que se faz diante desta situação? A melhor coisa que se faz, irmão, é ficar quieto. A melhor coisa que se faz é ficar calado e conversar com Deus, né? E conversar com Deus. E você buscar a presença de Deus, e se tiver, irmão, de se lamentar, lamente-se para Deus e não para o homem. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se você tiver, irmãos, de falar alguma coisa a respeito do que você está passando, fale para o Senhor. Porque se você for falar para o homem, irmãos, isso vai criar uma situação tão difícil para você. Vai colocar os teus pensamentos, né, a tua mente em confusão. Você pode chegar ao ponto até mesmo de se desanimar da fé, se você tentar querer entender toda essa situação. No livro de João, o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 7, diz a palavra de Deus: o que eu faço não sabes tu agora, mas saberás depois. Depois, ou seja, enquanto você está passando pela prova, irmão, tudo isso a princípio é uma situação meio complicada de se entender. Mas deixa a prova passar, deixa esta situação passar e o próprio Deus te fará entender com a bênção que você vai receber, com o milagre que você vai receber, com o que você vai se deparar. Deus, ele vai te fazer entender e você vai cair em si e dizer: por isso Deus me provou, porque Deus queria me abençoar, porque Deus estava querendo me conceder isso e aquilo, por isso Deus me provou. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas observe, irmãos, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Observe uma coisa, eu creio que os irmãos estão entendendo, eu creio que os irmãos estão compreendendo perfeitamente a palavra do Senhor Jesus. Então Jó, ele não entendia tudo isso que estava acontecendo. De fato não dá para entender, né, irmão? De fato não dá para entender, não dá para compreender. O que se faz é esperar em Deus, né? Como diz aquele louvor da harpa cristã de número 193, né? Se tu, minha alma, em Deus espera, né, irmãos? Então é isso, é esperar no Senhor, esperar que Deus possa nos esclarecer toda esta situação. Então, os amigos de Jó não era só um, né, irmãos? Não era só um, era Bildade, Elifaz, né, Zofar, e aí sucessivamente. Havia os amigos de Jó ali, irmãos, para apontar, e quando um parava de falar, o outro começava, e Jó ficava ali sofrendo de tanta dor, irmão, que ele estava padecendo ali no seu corpo, ferido por aquelas enfermidades, aquela lepra no seu corpo ferido, sofrendo de dor, e ali os amigos tentando apontar alguma coisa para mostrar para ele o porquê que ele está passando por aquilo. Então, mediante o desespero, Jó tentava se justificar, irmãos. Uma coisa que não cabe eu fazer, que não cabe você fazer. Não queira você se justificar, irmão, diante dos homens. Não queira você se justificar para ninguém. Fique quieto no seu lugar, vai buscar a Deus, espera no Senhor. E esta prova, irmão, toda prova, eu costumo falar o seguinte. Eu sempre falo, gosto de frisar e repetir o que o nosso pastor, presidente, pastor Eduardo Santos, costuma dizer: irmão, prova, ela tem fim. Assim como ela começa, ela vai terminar, uma hora ela termina, um dia ela vai terminar. Por quê? Porque a vida do servo de Deus, ela é agrupada de provas e bênçãos.
bênçãos e prova. E assim, meus irmãos, é a nossa vida enquanto nós permanecermos nesta terra. Então Jó tentava também se justificar. E só que isso não levava a lugar nenhum, irmãos. Isto não levava a nenhum denominador comum. Nunca chegava a um ponto final. Porque quanto mais um falava, o outro se justificava e Deus ficava observando esta situação. No final de tudo, no final da prova de Jó, irmãos, olha só quem aparece para poder também argumentar com Jó. Olha só quem aparece para também perguntar a Jó, já que Jó fazia questão de se justificar. Viu, irmão? Já que Jó fazia questão de se justificar diante dos seus amigos, sendo que ele poderia ficar quietinho no lugar dele. Então ele tentava se justificar. Então agora, o próprio Deus, irmãos, o nosso Senhor, ele aparece ali diante de Jó e começa, aleluia, glória a Deus, a fazer perguntas para Jó, já que Jó estava disposto mesmo, irmãos, a se justificar. E assim como os amigos de Jó perguntavam e nunca se cansava, e Jó estava disposto a responder, Deus, ele também, eu vou lá perguntar para o meu servo, já que ele não fica quieto, já que ele está habituado, está ali se justificando, dando sempre resposta para os seus amigos, eu vou lá também perguntar para ele, e ele vai me esclarecer. Glória a Deus, aleluia. Então veja só, a partir do capítulo 38 do livro de Jó, você pode estar observando aí. Glória a Deus. Observe na sua Bíblia, a partir do capítulo 38. Vamos ler aqui alguns versículos para que possa contribuir para a nossa melhor compreensão da palavra de Deus. Observe o que diz a palavra. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemônio e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos, como homem, pergunta-te-ei, e tu me ensinarás. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tem inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam, glória a Deus. Ou quem encerrou o mar com portas, quando transbordou e saiu da madre. Agora veja só, irmãos, por que eu estou lendo isso aqui? Para que os irmãos entendam uma coisa, Deus também estava disposto a perguntar para Jó, já que Jó estava dando resposta, já que Jó tentava responder aos seus amigos, aí Deus veio também perguntar para Jó. Só que se você for observar, irmãos, durante todo o texto, a partir de então, a partir do momento que Deus começa a fazer perguntas para Jó, irmão, quem é o homem que ousa responder as perguntas do Senhor, sendo que são perguntas, meus irmãos, aqui olha só, perguntas que a nossa mente jamais pode alcançar e dar ali uma resposta que possa colocar um ponto final. Glória a Deus. Então Deus começou ali a fazer perguntas para Jó. Você vai ver que Deus conclui ali as perguntas, e não houve nenhuma resposta de Jó. Jó não soube sequer responder uma para Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus termina de fazer uma série de perguntas para Jó, não houve sequer nenhuma resposta, que ele pudesse dar para o Senhor, que ele pudesse responder para o Senhor, uma resposta decisiva, uma resposta que viesse convencer. Não houve nenhuma resposta. Uma resposta que viesse colocar um ponto final naquilo que Deus estava de fato querendo saber de Jó. Sabe, meus irmãos, no capítulo 42, olha só o que Jó responde para Deus, irmãos, no finalzinho de tudo. Glória a Deus, aleluia. Olha só o que acontece aqui.
Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisa que para mim era maravilhosíssima e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, veja só que coisa tremenda. Glória a Deus. Jó, irmão, ele chega à conclusão que Deus, ele sabe de tudo. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Aí Jó agora fala dele, irmão. Veja só, Jó, ele fala dele aqui, ó, no versículo 3. Observe. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Ele fala dele, que quando respondia, no momento que ele tentava se justificar para os amigos, ele falava sem conhecimento de causa, né, irmãos? Mas agora ele está dizendo para o Senhor: por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, que eu não entendia. Agora Jó está disposto a falar com o Senhor e receber os ensinamentos de Deus. Irmão, somente Deus tem coisas lindas para nos ensinar. Deus, ele quer nos ensinar coisas tremendas. Eu fico observando, irmão, as experiências do nosso pastor Eduardo Santos, né? Experiências tremendas que o pastor Eduardo Santos, o Senhor deu para ele. E o Senhor ainda dizia: meu servo, eu estou te ensinando, eu te ensino essas coisas. Isso é lindo, irmão. É bom aprender de Deus. É bom aprender do Espírito Santo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então Jó, irmão, ele foi provado por Deus. E na prova, meus irmãos, aleluia, a prova, ela não é para todo sempre, ela tem um fim, irmãos. Mas esse fim é determinado não por mim, não por você. Esse fim da prova é determinado por Deus, pelo Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome santo de Jesus. Aleluia. Queridos, se Deus decidiu provar você, aceite a prova, aceite a prova. Glória a Deus. Certo de que o nosso Senhor, o mesmo que nos colocou na prova, ele é poderoso também para nos tirar da prova, no tempo dele, na hora dele. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para sempre. Quero aqui fazer uma oração por todos os irmãos, aleluia, para que Deus possa continuar nos dando graça, irmãos. Graça, humildade, simplicidade, né? Que nós possamos passar pela prova, aleluia, quietinho, sempre chorando na presença de Deus, aleluia. Se tiver de chorar, irmão, chore para Deus, aleluia. Glória a Deus. Se tiver de chorar, chore para Deus, aleluia. Clame a Ele, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Oramos a Deus. Senhor nosso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento, Senhor, estamos aqui após termos falado a sua palavra, meu Deus. Oh, grande e eterno Deus, Papai amado, venha nos fazer entender e compreender a sua palavra a cada dia. Venha nos dar entendimento, sabedoria, Senhor, para que nós possamos falar somente aquilo que o Senhor, aleluia, nos manda falar de fato, somente aquilo que o Senhor nos direciona, segundo a sua vontade. Abençoa este irmão, esta irmã, esta pessoa que estará a ouvir esta palavra neste momento. Eu não sei, meu Pai, se esse irmão está passando por um momento difícil na vida dele, prova, não sei o que está acontecendo. O Senhor sabe de todas as coisas, meu Pai. Mas, meu Senhor, lhe peço para que o Senhor venha dar força para este irmão, para esta irmã. Dá força para ele, dá ânimo, para que ele possa, meu Deus amado, estar firme, mesmo na luta, mesmo na dificuldade, independente da situação, que ele possa estar firme e nunca negar a fé, e nunca negar o Senhor Jesus.
Oh, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, estenda tuas mãos agora para curar, Senhor, para libertar. Estenda tuas mãos agora, meu Senhor Jesus, para operar sinais e maravilha, meu Deus, através da tua palavra. Tudo isso, meu Senhor, eu lhe peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém.